O que eu separei pra gente ver aqui hoje, né? Todo mundo que tá na comunidade tem a mínima noção do que aconteceu hoje, né? Foi um dia muito louco no mercado e a gente particularmente fez, nos últimos 2 dias, as movimentações perfeitas aí. Sabe quando tu fala assim, cara, se eu pudesse fazer mundo dos sonhos no trade, eu teria feito isso que eu fiz ontem e hoje. Então foram 2 dias maravilhosos. Se a gente somar, foram mais 10 mil reais lucrados entre ontem e hoje. Eu espero que vocês tenham pego, inclusive, deixo aí aberto o chat. Se você pegou, diz aí, peguei essas oportunidades, peguei uma, mas não peguei outra. Deixa aí no chat pra eu saber, tá? A gente saiu de LDO na hora certa, eu quero falar disso tudo com vocês. Quero falar o que eu tô observando no Bitcoin e o que eu acho que vai acontecer no mercado nos próximos dias, levando em consideração aí o nosso ponto de vista em relação ao mercado, análise institucional e tudo mais, beleza? Claro, 177% em uma e 140% em outra. Peguei as duas. Peguei $200 de lucro. Uau! Mais R$1.000 de lucro. Fiquei de fora. Na correria montei errado LDO e lucrei só centavos. Acontece, Rica. Tranquilo. Bom, vamos pro conteúdo aqui. Vou começar a compartilhar a tela. Quero mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Esse aqui é o gráfico de LDO. É óbvio que não foi esse o trade aberto em LDO. Eu quero mostrar quais foram as circunstâncias que tivemos de modificar no caminho, né? O stop era em 1997 e o alvo era em 2353, que era no começo desse imbalance aqui, tá? Era essa a operação, esse era o setup de 7 para 1. 741. Eu abri essa operação da academia, por isso que eu tive que mandar o print do celular. E muitos de vocês ficaram perguntando qual alavancagem. Infelizmente eu não consegui mandar na hora, mas muitos de vocês entraram com 20x igual a mim. Então, perfeito, vocês já pegaram o esquema do bagulho da parada. Seguinte, pessoal, o que aconteceu aqui, e eu acho que é muito relevante a gente entender. Eu quero explicar a entrada, eu vou usar o modo replay, que não é algo que eu me amarro muito, mas é algo que serve aí didaticamente para vocês entenderem qual foi o racional por trás dessa operação maravilhinda que nos deu um belo de um lucro, tá? Primeiro a gente estava numa movimentação de baixa, com a LDO caindo, nitidamente caindo, topos descendentes. Então a gente está vendo o que é uma movimentação de queda. Então a gente vê swing highs e swing lows. O que é uma swing high e swing low? É o molejo do mercado, é a dança. Ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Sobe um pouquinho, cai um poucão. Essa é a movimentação, e geralmente no fluxo de baixa a gente vai ver mais queda do que alta. E dentro desse fluxo de baixa a gente vai separar as swing highs e as swing lows. O que seria isso? As swing highs são os pontos de movimentação dentro da tendência de baixa, aonde o preço atingiu topos. Ou seja, é como se a gente estivesse pensando assim, a gente está dançando funk, tá? Que é a movimentação de queda. Tem que achar dentro do funk o que foi mais parecido com samba, que foram as movimentações de alta. Analogia merda, horrorosa, nunca fiz uma analogia tão ruim, mas o que importa é o conteúdo. Então essas seriam as swing highs a serem levadas em consideração, e a gente pode até dizer que algumas dessas swing highs se tornaram buy-side liquidities. E eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam entender o que eu quero dizer com isso. Essa swing high aqui foi uma região muito importante de preço, que todos nós conseguimos perceber a relevância dela, porque foi testada mais de 2 vezes e assim foi respeitada. Então, se tornou uma buy side. Buy side no tempo gráfico de 1 hora? Não, uma buy side no tempo gráfico até menor. Mas a gente pode dizer que aqui foi formada uma buy side. E o que tem acima da buy side são os stops de quem entrou vendido, os buy stops. E aqui ele veio buscar o preço e já fez uma quebra de estrutura. Então, a partir desse momento, isso aqui deixou de ser uma buy side e a gente observou uma market structure shift, uma mudança de estrutura de mercado. Esta que descreveria aqui, MSS bullish, uma quebra de estrutura para cima. Vou botar aqui na direita, botar a linhazinha tracejada para que fique mais claro e o texto no meio para todo mundo conseguir observar. Maravilhindo, a gente viu essa quebra de estrutura acontecendo e, incrivelmente, a gente viu exatamente a movimentação se confirmando, que é o que? Veio buscar liquidez de novo nesse bloco e foi quando eu, Vinícius, na sagacidade que tenho como um bom trader, entrei long nessa operação. É claro que tinha um risco, como eu alertei para vocês, que o mercado estava caindo e tinha um risco da gente errar na operação por ser contra o fluxo do mercado. Mas o retorno dela seria lindo e foi o que aconteceu. Ela veio buscar mais liquidez aqui, fez esse candle aqui muito bonito e daí foi só alegria. E o que aconteceu foi que hoje de manhã eu comecei a reparar uma coisa. E é importante que vocês tenham esse discernimento. E o livro Maestria, que eu quero trazer para vocês até no nosso clube do livro em breve, ele fala muito sobre isso, que é a ideia da intuição. O que é a intuição na prática? É você perceber, cara, isso aqui tem alguma merda. E não é você simplesmente achar a intuição justamente por tempo de tela e por experiência de mercado. Eu comecei a ver o Bitcoin subindo muito forte e a LDO subindo muito forte. Só que ela rejeitou muito bem essa swing high aqui. Então, para a quebra de estrutura ser maior, para ela conseguir quebrar esse bloco de ordens, a gente teria que ver algo muito maior.
Então, eu falei assim pra mim mesmo, cara, eu prefiro colocar o lucro no bolso do que fazer isso. Então, foi isso que a gente fez, colocou o lucro no bolso aqui, $1.700, e ela pegou o stop logo depois. Ou seja, se a gente tivesse respeitado o setup inicial, a gente teria tomado o stop. Que bom que tivemos destreza e a mente aberta no meio do caminho para encerrar a operação. Encerrei mais ou menos nessa altura aqui. Então foi um trade de 4-1 em termos de risco-retorno. Um trade maravilhoso dentro do nosso setup. Bonitinho, bonitola. E algo de mais relevante, de mais importante, serve de estudo aqui para nós. Que é o quê? Bom, se a gente for olhar no fluxo já do gráfico de 4 horas, a gente percebe que a tendência da LDO é de queda e não de alta, né? Porque a gente vê topos descendentes e a moeda de fato caindo, fazendo swing highs e swing lows. E aqui tem aquela antiga quebra de estrutura que eu já havia demonstrado para vocês. E essa quebra de estrutura aqui, pelo menos para mim, significa muita coisa. Por quê? A gente percebe que a mesma estrutura que a gente usou para entrar long deu um sinal short aqui. Por quê? O mercado quebrou essa estrutura, retestou a ineficiência, que é esse fair value gap, e voltou a cair. Então, essa análise também corroborou para eu ter saído do trade. Porque perceba, é exatamente isso que o mercado faz. Ele quebra uma estrutura e volta na ineficiência para capturar liquidez. E nesse caso aqui, a gente viu 2 vezes isso acontecendo. Primeiro, abrindo espaço para um baita de um short aqui. Um alvo aqui abaixo. E agora, essa aqui era 3-1, nem era tão bonita. Se você quisesse, podia botar um stop curto? Podia, mas não é recomendado, né? Essa aqui bonita, 7% de retorno. Você poderia também ter reaberto isso hoje, tá? Só que o reteste na ineficiência foi maior. Foi nesse breaker block aqui. E também a simetria seria maior. Você poderia ter feito aí 4-1, tá? Então agora eu acho que é a melhor hora de você falar assim, irmão, eu é que não vou fazer porcaria nenhuma nesse mercado louco, confuso e sem muita clareza. Então, essas horas é bom de você ficar quietinho, botar a bunda no sofá e continuar estudando o mercado, tá? Porque a movimentação foi muito louca. Olhando até mesmo o Bitcoin, que é onde eu tô mais focado agora de encontrar e, de certa forma, discernir o que o mercado vai fazer. Cara, olha esse candle diário do Bitcoin, cara. Raros os momentos como esse, parece mais de 2021. Bom, buscou lá em cima, veio nesse fair value gap, chegou a buscar até o de cima, quase, e depois voltou a cair. Eu falei pra vocês que eu achava que tinha alguma coisa estranha nessa movimentação. Não obstante, acertei o que iria acontecer. Agora eu acho muito difícil você dizer para onde o mercado vai. Acho muito difícil porque ele corrigiu a maior parte das ineficiências e ele tá andando de forma lateral, né? Então, essa grande correção aqui mostra que tem gente sabendo alguma coisa que a gente não sabe. Traduzindo aqui a análise técnica uma frase, né? Então, assim, eu acredito que é hora de ficar quieto, tá?